carinho preparastes uma mesa para o pobre. Inúmeras vezes a palavra de Deus fala de festas, banquetes, momentos onde Jesus estava reunido para se alimentar, para comemorar com os seus. Não somente isso, no Antigo Testamento, inúmeras vezes nós vemos o povo de Deus ouvir o Senhor dos céus falar sobre banquete. Fato é que todos nós gostamos de estar reunidos em torno de uma mesa, com comida boa, com gente que amamos, com uma boa conversa. E domingo é um dia maravilhoso para isso também. Pois bem, imaginemos nós, se estar com quem amamos, sentados a uma mesa, comendo, rindo, conversando já é bom, que dirá o dia em que estivermos no banquete do reino dos céus, face a face com Deus? É por isso que a palavra de Deus inúmeras vezes comemora, ou melhor, celebra o fato de Deus se unir conosco com banquetes também. Não um banquete que alimenta só o corpo, mas o banquete que sacia toda a alma de eterna felicidade. É por isso que no domingo nós também nos reunimos em torno de uma mesa com Deus, junto dos nossos irmãos. Porque este banquete, porque a mesa da Eucaristia é um prelúdio, é só um sinal daquele banquete do Cordeiro que um dia viveremos no céu. Hoje também, Jesus no Evangelho é convidado para um banquete. E dois detalhes bastante sutis no Evangelho é que Jesus é convidado num dia de sábado para estar na casa de um dos chefes dos fariseus. Jesus é convidado no dia que os fariseus costumavam guardar o Shabat, e na casa de um fariseu, que não era alguém que gostava de Jesus. Muito possivelmente, Jesus foi chamado naquele dia para fazer uma prova. O fariseu que o convidou, não convidou muito possivelmente porque o admirava, porque queria estar com Jesus. Isso aconteceu outras vezes. No dia que Jesus foi à casa de Zaqueu, que ele se convidou para estar lá com Zaqueu. No dia que Jesus foi à casa de um publicano. Mas hoje é diferente. Hoje Jesus está na casa de um fariseu. E os fariseus não gostavam de Jesus, costumavam ter muitos embates com Jesus, e eles o observavam, dizia o Evangelho. Ou seja, eles estavam de olho para ver no que Jesus iria cair, o que Jesus iria fazer, quanto Jesus iria comer, porque Jesus também era chamado de glutão e beberrão. Pois bem, Jesus foi chamado naquele dia para ser testado, mas quem ousa colocar Deus à prova, sempre é provado por Deus. Porque enquanto eles estavam observando Jesus, Jesus também observou eles. E percebeu como eles escolhiam ali os melhores lugares, os primeiros lugares. É por isso que Jesus vai contar essa parábola. De alguém que quando for a uma festa de casamento, é melhor sentar lá no último lugar e ter a alegria, ter a honra de ser chamado para os primeiros lugares, do que ser convidado lá e se sentar no primeiro lugar e passar pela vergonha, chegar alguém mais importante do que este, e aí você ser colocado um pouquinho para trás. A lição que Jesus está trazendo aqui é sobretudo a lição da humildade, a lição da humildade que vence a soberba. Na primeira leitura de hoje se fala disso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Santo Tomás de Aquino diz que a humildade é a mãe de todas as virtudes. A humildade é a mãe de todas as virtudes. Por outro lado, a soberba é a mãe de todos os vícios, de todos os pecados. Paremos por um instante para refletir nisso. Pensemos nós qual foi o primeiro pecado da humanidade. Se nós voltarmos lá no livro do Gênesis, em Adão e Eva, nós teremos que o primeiro pecado, ou seja, a tentação a qual a serpente convidou Adão e Eva, foi a tentação de ser o que não eram, de serem maiores que Deus. Foi essa a tentação que a serpente diz a eles: olha, se vocês comerem o fruto dessa árvore, da árvore do bem e do mal, da árvore que Deus proibiu vocês de comerem, vocês serão maiores do que Deus, vocês serão como deuses. Soberba. Foram criados à imagem e semelhança de Deus, criados com amor. Deus fez tudo, viu que tudo era bom e entregou, confiou tudo aos nossos primeiros pais. Mas quando a serpente vem de algum modo tentando ludibriá-los, ela diz a eles exatamente essa mentira:
Se vocês comerem, serão como deuses. No fim está a soberba. Soberba é o pecado capital, que é você tentar ser mais do que é você achar que é maior do que realmente o é diante de Deus e diante dos outros. Aqui está. Todas as vezes em que buscamos de modo desordenado tentar ser o que não somos, ou fingir ser quem não somos, acabamos pecando pela soberba. E quando esta entra no coração, ela vai trazendo também outros pecados juntos. Por outro lado, o que é a humildade? Santa Teresinha do Menino Jesus diz: eu sou o que sou diante de Deus e nada mais. Essa mesma Santa Teresinha do Menino Jesus diz: eu sou o que Deus sabe de mim, não o que os outros pensam de mim. Ou seja, a humildade não é o que seria aquela falsa humildade. Não, você às vezes é alguém inteligente, alguém bonito, alguém pontual e é elogiado e diz: não, mas eu não sou nada disso. Não, isso é uma falsa humildade. A humildade é reconhecer com simplicidade aquilo que somos. Sim, se eu sou isso, e eu sou pela graça de Deus, se eu tenho qualidades, se eu tenho adjetivos positivos e sou aquilo, que bom, Deus me fez assim e eu estou conseguindo corresponder à graça de Deus. A humildade não é fingir ser quem não somos, mas reconhecer quem somos pela graça de Deus. Ou seja, a humildade é saber o nosso lugar, é saber quem somos. E quando nós reconhecemos quem somos diante de Deus, aí, meu amado irmão, minha amada irmã, aí Deus vai nos dotando de outras graças, de outras qualidades, e vai nos fazendo crescer em virtudes. Guarde bem o que eu vou dizer agora. No céu não existe uma alma que não seja humilde. Todos os santos e santas foram humildes. E aqui eu não me refiro ao status social ou aos bens que possuíam, não. Todos os santos foram humildes. Por outro lado, no inferno, todas as almas que lá estão e que se perderam foram soberbas. Porque a soberba é a mãe de todos os pecados. A humildade é a mãe de todas as virtudes. Agora, trazendo isso para nós agora, para o concreto da nossa vida. Naquela festa de casamento, Jesus deu uma outra lição a eles também. E agora ele falou para quem o tinha convidado, não falou só para todos que ali estavam. Quando você der um banquete, não convida quem pode te devolver tudo isso, convida quem não vai te devolver, os coxos, aleijados, convida esses, porque aí você receberá essa recompensa na ressurreição dos justos. Jesus está nos dizendo que o caminho para vencer a soberba e buscar a humildade é a caridade. Fazer algo a alguém que não vai poder te devolver, que não vai te dar nada em troca por aquilo. Caridade. A caridade nos faz crescer na humildade. Por quê? Quando eu faço algo esperando algo em troca, no fim eu estou sendo soberbo. Eu quero ser reconhecido, eu quero que me agradeçam, eu quero ter algo em troca para crescer. Por outro lado, quando eu faço a caridade unicamente e exclusivamente pela caridade, sem esperar nada em troca, até porque aquela pessoa nem pode me devolver nada. Quando eu faço a caridade verdadeira, eu cresço na humildade. Por quê? Porque se aquela pessoa não vai me devolver nada, se aquela pessoa não pode me pagar nada, eu vou entender quem eu sou diante de Deus. Eu estou fazendo aquilo porque aquela pessoa não vai me devolver, mas eu sei que Deus está me vendo, eu sei que Ele vai me conceder uma graça, a graça da santidade, a graça de crescer na humildade. Pensemos nisso e aqui eu já concluo. Vencer a soberba, buscar a humildade por meio da caridade. Nesse domingo, traga essa palavra de Deus ao seu coração e a coloque em prática no decorrer dessa semana. Com certeza, no decorrer dessa semana, nos lugares em que você frequenta, seja já na sua casa, no trabalho, na faculdade, na escola, onde você estiver, na vizinhança, você terá certamente, todos os dias nós temos oportunidades de buscar a soberba ou a humildade,
oportunidade de fazermos a caridade, de fazermos o bem sem esperar nada em troca. Então, no decorrer dessa semana, busque colocar tudo isso em prática. E por fim, a segunda leitura de hoje diz assim: vós vos aproximastes do Monte Sião, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança. O que é isso? Isso é a descrição do que está acontecendo aqui e agora. Nós estamos na Assembleia de Deus, unidos aos santos, unidos aos anjos, para que um dia os nossos nomes estejam escritos no céu. Se hoje buscarmos por meio da caridade alcançar a humildade, que nesse domingo festivo, que nessa Assembleia dos Santos, unidos aos anjos, unidos ao céu, a graça de Deus toque o nosso coração, e que no decorrer dessa semana verdadeiramente consigamos, por meio da caridade, crescer na humildade e vencer toda a soberba dos nossos corações. Que seja uma semana abençoada na sua vida.